Boa noite. Vamos falar da Torá, da Parashá de Bereshit. Interessante, dá para aprender algumas coisas interessantes da proibição que tinha da fruta, que era proibido comer a fruta proibida. É muito interessante que quando Hashem falou para Adão, na verdade, ele falou duas coisas. O Meshech Chochmah explica que ele falou, tinha uma mitzvah positiva e uma mitzvah negativa. A mitzvah negativa todo mundo já sabe, que era proibido ele comer de uma árvore, uma fruta de uma árvore que estava no Gan Eden. E qual era a mitzvah positiva? Comer as outras. Se a gente verificar, está escrito, Deus fala, Vaitzav, no Perek Bet, Pasuk Tetzain, no segundo capítulo, Pasuk Tetzain da Torá, Vaitzav Hashem Elokim al Adam lemor, Mikol etz hagan achol tochel, de todas as frutas do jardim você come. O mietz hadat tov verá, e da fruta do conhecimento do bem e do mal, lo tochal mimeno, não coma. Então, mas parece que quando... Outra coisa que talvez não seja tão conhecida, é que quando Deus falou isso, a Havá, a Eva, não tinha sido criada ainda. Depois que a Eva foi criada. Ou seja, como é que Havá, a Eva, soube dessa mitzvah, dessa proibição de comer da fruta? Adão Arishon contou. Adão contou. Então isso, a princípio, essa é a explicação da Torá. Mas se a gente verificar, quando conversa a Isha, a Havá, a Eva, conversa com a cobra, então está escrito, ela fala o seguinte, Vayomer Elai, Vatomer Aisha Lanachash, Mipri Etzaganucha, das árvores do jardim nós vamos comer. Mipri Aetz Asher Betor Hagan, mas daquela árvore do jardim, Amar Elokim, Deus falou para não comer. Ou seja, ela entendia que a única mitzvah que tinha, o único mandamento era não comer daquela árvore. O comer comer o resto de todas as outras árvores do jardim era uma coisa automática, tá bom, pode comer, mas não que Deus falou que tinha que comer. Entendeu? Ela não tinha entendido que tinha uma mitzvah positiva de comer todas as árvores, todas as frutas do Gan Eden. Do Gan Eden. Ela só sabia que tinha uma proibição negativa de não comer aquela árvore do conhecimento do Tov-Vará, do bem e do mal. E qual a diferença disso? O Adão só falou que não podia... Só falou, parece que ele só falou essa parte, só falou o que é proibido, que Deus mandou, ele proibiu aquela, não falou que Deus, Hashem, deu uma mitzvah de comer das outras árvores. E qual é a diferença disso? Fala o Meshech Chochmah, primeiro a gente tem que entender. É interessante que tem um dito no Talmud Yerushalmi, em Kiddushin, mas do Talmud Yerushalmi, não do Tratado Babilônico do Yerushalmi, que fala que no futuro a pessoa vai ter que prestar contas do que ela podia comer e não comeu, que é permitido comer e não comer, ela não usufruiu desse mundo. Tem que entender melhor, mas a gente parece daqui que também tem algo parecido com isso que tinha no Gan Eden, que tem uma mitzvah, Adão tinha uma mitzvah de provar, de comer as frutas. Esse dito do Talmud Yerushalmi tem que entender melhor, mas está escrito isso lá, sobre todo mundo. De qualquer forma, o que iria acontecer quando Havá comesse uma fruta qualquer do Gan Eden, do paraíso? Ela iria cumprir uma mitzvah? Deus tinha falado para que é uma mitzvah comer. Adão não falou para ela, não passou isso para ela. Ela iria estar cumprindo o mandamento, pegando uma laranja e descascando e comendo? Não. Adão, quando ele pegasse, ele estaria cumprindo? Sim. Sim. Adão com certeza, porque ele ouviu a mitzvah e teoria. Mas e Eva que nem sabia que isso é mitzvah. Então tem um Raó, que é um comentarista da Gemara em Rosh Hashanah, ele faz o seguinte questionamento. Se uma pessoa pega uma matzá na primeira noite de Pesach,
mas ele não sabe que hoje é Pêssar. Ele não tem a mínima ideia que hoje é Pêssar, não está ligado que hoje é Pêssar, mas por acaso ele achou uma matzá. Nós sabemos que tem uma mitzvah do Torá de comer matzá na primeira noite de Pêssar. Ele foi lá e comeu. Será que ele cumpriu a mitzvah de comer matzá? Aí não sei. É boa pergunta. Mas é igual ao caso que a gente está falando aqui. É. A mesma coisa. Eva não sabia que tinha uma mitzvah de comer das frutas, de todas as frutas. Tinha um mandamento de comer todas as frutas. E digamos que ela iria comer. Você falou claro que ela não cumpriu nenhum mandamento. Assim também fala o Raó que a pessoa que não sabe que hoje é Pêssar, não tem a mínima noção que hoje é Pêssar, pega uma matzá nessa primeira noite, ele não cumpre, ele não vai receber, não está cumprindo a mitzvah, não está cumprindo o mandamento da Torá fazendo isso. Ele não está ligado que hoje é Pêssar. Tá? Então por isso que, agora tudo bem, então vamos só concluir. E daí? E daí que a Eva não sabia que tinha essa mitzvah, etc. Fala o Meshech Chochmah, para Meir Simcha Midvinsky, ele fala o seguinte, que se ela soubesse que é uma mitzvah, talvez pelo mérito disso, dessa mitzvah positiva, iria salvar ela de fazer o pecado de não comer, o pecado negativo de não comer daquela fruta proibida. Talvez isso iria salvar ela sabendo que é mitzvah comer as outras frutas. E tem que entender, a pergunta é, qual é a explicação? Até aqui foi o doutorado do Meshech Chochmah. Talvez dava para falar que ela, nessa hora que ela comeu da fruta proibida, ela já tinha comido outras frutas. Então, se ela... Isso aqui não sei se está escrito claramente na Torá isso. Mas então, talvez pelo mérito que ela cumpriu outras mitzvot, isso iria dar força para ela, a mitzvah, o mandamento de não transgredir esse pecado. Pode ser que essa é uma resposta. Mas mesmo que a gente falar que ela não comeu nada, ela não comeu nenhuma fruta. Como dá para entender isso que o Meshech Chochmah escreve, que se ela soubesse que é uma mitzvah, isso iria salvar ela de fazer o pecado de comer a fruta proibida? Então, talvez dá para ligar isso com o que o Rav Chaim Volozhin, o Rav Chaim Volozhin tem um livro sobre Pirkei Avot, aluno do Gaon Mevilna, que se chama Ruach Chaim. E ele no começo, ele fala um ensinamento bem interessante, talvez, de acordo com isso, dá para entender. Ele fala o seguinte, ele fala que uma pessoa, quando ele começa a querer fazer uma mitzvah, só no pensamento da pessoa, as pessoas acham que pensar não é nada, etc. Fala o Rav Chaim Volozhin, que ele também era um grande cabalista, ele fala que quando a pessoa pensa, já começa a se formar uma luz de santidade em volta da pessoa. E essa luz vai ajudar ele a concluir a mitzvah. Então, o que acontece? Ele fala mais ainda, ele fala depois que a pessoa conclui a mitzvah, aquela luz vai se ficando cada vez mais forte, e ela, quando ele termina a mitzvah, aquela luz sobe e vai para o Gan Eden, para o paraíso, esperar ele para dar a recompensa nele no Olam Abá. Quer dizer, a recompensa da pessoa foi a própria luz que ela própria criou ao fazer a mitzvah. Essa é a recompensa que a pessoa tem no Gan Eden. Então ele fala assim, então, de acordo com isso, no momento que a pessoa começou a pensar, fazer a mitzvah, ela já está com algo de kedushá, de santidade, envolvendo ela. Agora dá para entender, talvez, de acordo com isso, o que o Meshech Chochmah quis dizer. Se ela soubesse que era mitzvah comer de todas as outras frutas, com certeza ela estava planejando já comer das outras frutas também. Então ela estava planejando fazer uma mitzvah. Se ela estava planejando fazer uma mitzvah, essa santidade iria envolver ela dessa mitzvah, desse mandamento. Pode ser isso que falou o Meshech Chochmah, pode ser que com essa ajuda, dessa luz que estava envolvendo ela, iria evitar que ela fizesse o pecado de comer a fruta que é proibida comer. E assim dá para concluir também uma grande dica que o Rav Chaim Volozhin ele dá, uma pessoa que acha que está indo fazer alguma coisa errada,
mas ele não consegue se segurar, ele acha que ele vai fazer. Uma dica é a pessoa pensar em fazer uma mitzvah, pelo menos. Ou ir fazer uma mitzvah, ou pelo menos pensar, planejar, começar a planejar fazer uma mitzvah. E, Bezat Hashem, com a ajuda de Deus, essa luz que está se envolvendo agora, que ele está querendo fazer uma mitzvah, um mandamento, uma ação boa, isso vai proteger ele, ajudar ele a não fazer essa outra coisa errada que ele acha que ele está querendo fazer. Então isso aqui é uma boa dica que a gente pode aprender todos nós para sempre poder defender. A gente sempre está pensando em fazer alguma coisa boa e o nosso pensamento consegue formar uma santidade. Bezat Hashem, isso proteja a gente consiga cada vez mais trazer alegria para o Boreolam, para o Criador, e que a gente também possa continuar a servir a Hashem besimcha, por aí.